Paz do Senhor para todos. Eu gostaria de fazer uma reflexão na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos de número 1 ao 3. Somente 3 versículos, uma reflexão no texto e já buscar também uma aplicação prática para a nossa vida cristã, uma aplicação eclesiológica, para que nós possamos tirar algum proveito dessa meditação desses 3 versículos. Diz assim a Sagrada Escritura: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Paulo, primeiro nome que nós encontramos na carta é o nome do seu emissário, Paulo. Ele segue o costume grego de citar primeiro o nome do emissário na carta, Paulo. E aí agora ele se qualifica, ele diz: chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Paulo faz questão de frisar que o seu apostolado não tem origem humana. Ele é apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Paulo faz isso porque o seu apostolado havia sido questionado na igreja de Corinto, a igreja que ele próprio havia fundado. Por volta do ano 50, ele esteve na cidade de Corinto por 18 meses. E durante esses 18 meses, Paulo fundou a igreja de Corinto. Mas na própria igreja em que ele fundou, a sua apostolicidade era questionada. Diziam que Paulo não havia visto a Cristo. Mas Paulo viu a Cristo na estrada de Damasco. E com base nisso ele reivindica. Ele diz: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Ele segue a linha grega de apresentar-se, mas ele também segue a sua linha de demonstrar companheirismo. Em outras cartas ele demonstra companheirismo. Em Filipenses, no capítulo 1, versículo 1, ele cita Timóteo. No capítulo 16 de Romanos, ele cita vários companheiros. Paulo gosta, ele tem o costume de demonstrar companheirismo. Ao contrário, infelizmente, de alguns líderes da nossa igreja hoje que não demonstram nenhum companheirismo, Paulo faz questão de demonstrar companheirismo e diz: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, é o irmão Sóstenes. Ele cita Sóstenes. Ele segue a linha de reconhecer os seus companheiros. O versículo 2 também é riquíssimo, é de uma eclesiologia profunda. Paulo abre o versículo dizendo: a igreja de Deus que está em Corinto. A igreja, ela não é do homem. A igreja não é do pastor. A igreja não é do governo. A igreja não é nem do próprio povo. A instituição igreja pertence a Deus, a igreja de Deus. E agora ele cita a igreja local, a igreja de Deus que está em Corinto. Do ponto de vista de Deus, não existe denominações. Do nosso ponto de vista histórico, sociológico, a igreja está dividida em várias denominações. Tanto no Brasil quanto em outros lugares do mundo, a igreja está dividida em várias denominações. Porém, do ponto de vista de Deus, Deus não vê denominações, ele vê a sua igreja em cada lugar. A igreja de Cristo que está em Corinto, a igreja de Cristo que está em Éfeso. Deus vê a igreja como dele, como do seu Filho Jesus Cristo, e não como denominação. Isso coloca por terra toda a barreira denominacional, todo o orgulho denominacional. Eu tenho um amigo que ele costuma dizer que se a placa
fosse boa, ela não ficaria do lado de fora da igreja. E agora Paulo diz, a igreja de Deus que está em Corinto. Primeiro ele classifica a igreja. Depois ele passa a classificar os membros. Ele diz, aos santificados em Cristo Jesus. A igreja de Corinto era uma igreja problemática. Alguns poderiam ser não santificados, mas ele se dirige aos santificados. Ele diz, aos santificados em si mesmo? Não, em Cristo Jesus. Paulo segue a sua linha, também bastante presente na carta aos Efésios, de dizer em Cristo. A expressão em Cristo na teologia de Paulo é bastante importante. É o crente em Cristo e Cristo no crente. Ele diz, aos santificados em Cristo Jesus. Não em si mesmo, não nas suas próprias obras, mas santificados em Cristo Jesus. Queira Deus que nós sejamos santificados, não nos nossos próprios méritos, mas em Cristo Jesus, como ensina o apóstolo. E aí ele reitera, ele potencializa, ele diz chamados santos. Em seguida ele fala da universalidade da igreja. Com todos os que em todo o lugar. Ele falou da igreja local, a igreja de Deus que está em Corinto. Agora ele fala da igreja universal, da igreja que está em todo o mundo. Ele diz, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja é composta por aqueles que em todo o lugar, em todos os tempos, invocam e invocaram o nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja tanto é local quanto é universal. A igreja tanto é cada indivíduo quanto é a coletividade. Com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Senhor deles e nosso. Não somente deles e não somente nosso. Então não há motivo para nós nos sentirmos sozinhos. Em todo lugar, em todo tempo, o nome do Senhor foi e está sendo invocado. Jesus Cristo é Senhor deles e nosso. Por fim, o versículo de número 3 também é de uma riqueza muito grande. Ele cita dois elementos bastante importantes no cristianismo: graça e paz. O versículo 3 diz, a graça e a paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. A graça é a fonte da nossa salvação. E a paz é a recompensa pela nossa confiança em Deus. Graça, fonte de salvação. Paz, recompensa da nossa confiança em Deus. Jesus, no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 14, versículo de número 27, ele diz, eu vos deixo a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como vou lá dar o mundo. A paz que Jesus Cristo dá é uma paz que não termina com um grito de guerra. É uma paz que não termina quando termina o dinheiro. É uma paz que não termina quando termina a droga do viciado. É uma paz infindável. É uma paz que vem de dentro para fora. Por isso o apóstolo Paulo fala de uma situação interna. Ele fala de uma santificação interna e de uma paz interna. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo número 23, ele diz, o Deus de paz vos santifique. Aqui em Coríntios, aqui em 1 Coríntios capítulo 1, versículos de 1 ao 3, ele fala em santidade. Em Tessalonicenses, ele segue a mesma linha e ele identifica como é essa santidade. Ele diz que ela é de dentro para fora. Ele diz, o Deus de paz vos santifique em tudo. Espírito, alma e corpo. De dentro para fora. Graça, fonte da nossa salvação. Paz, recompensa da nossa esperança, da nossa fé em Cristo Jesus. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.